resultados reais. Temos os seguintes serviços: gestão de pessoas, soluções web, software de gestão, treinamento e desenvolvimento, consultoria, soluções sustentáveis. Olá, boa noite aqui para Portugal e boa tarde para o Brasil. Segundo informações do Osvaldo, temos 3 horas de fuso horário diferentes, não é? Então, seja muito bem-vindo, Osvaldo Nascimento. Muito obrigado, Hermenegilda. É um prazer tremendo estar aqui atendendo a um convite de alguém que eu considero como amiga, que é a Nizar. Tentando refletir aqui, falar um pouco com vocês a respeito da tecnologia, né? E a tecnologia não só per si, mas a tecnologia é combinada com o fator humano. Muita gente fala só sobre tecnologia, muita gente fala só sobre o fator humano. A gente vai tentar pensar aqui um pouco da integração entre esses dois vetores, né? Muito obrigado, prazer enorme estar aqui com vocês. Já tem sido de tradição nos últimos tempos a trazer ao público temas bastante refletivos que acaba por atingir a sociedade e não só. E como o nosso tema diz a tecnologia da informação e o fator humano, e a escolha foi muito bem acentuada, e o nosso convidado de hoje é o Osvaldo Nascimento, empresário brasileiro, engenheiro de informática, e acho nós que estamos muito bem servidas ou servidos. Nós vamos continuar a nossa conversa e sabendo, por exemplo, que sendo Osvaldo uma pessoa ligada à área referente ao nosso tema e num mercado diferente, né, da Angola, eu, por exemplo, não saberia dizer qual a realidade do mercado brasileiro em relação às tecnologias da informação e sobre também o mercado da Angola. Nunca trabalhei na área, e nem neste mercado, nem que se me convidassem não saberia dirigir ninguém. Tudo que sei sobre a tecnologia de informação, o que a mídia oferece, o que a mídia permite, né, ter acesso pelo que sei do mercado brasileiro, é muito importante, por exemplo, nessa fase inicial, nós realçarmos um bocadinho os pontos geográficos, né? Como, por exemplo, acredito que o Osvaldo tem conhecimento do mercado brasileiro. Estamos a falar de mais de 200 milhões de habitantes, é muita carga, acredito que sim. E também gostaríamos de saber se tem alguma informação do mercado angolano, que está estimado a mais de 30 milhões de habitantes, e gostaríamos de saber se o Osvaldo opera nessas áreas, nesse mercado. Tipo, já sabemos que é brasileiro, obviamente que opera no mercado brasileiro. Gostaríamos de saber se opera, por exemplo, no mercado angolano, se opera em alguma área do continente africano. E a nossa conversa vai basear-se basicamente nesse aspecto. E se assim for, né, nesse caso, esperemos que o Osvaldo tenha esse conhecimento a nível deste mercado, e acho que poderíamos também focar-nos em ambos os mercados, nesse caso, e se o Osvaldo preferir, em relação à informação que me poderá dar ou esclarecer aqui durante a live, uma vez que o Osvaldo tem de certeza que deve ter empresas a operar no Brasil, né, e que atuam nesse mercado, e pelo que teríamos total liberdade, né? Ou teríamos o know-how para falarmos mais em concreto muito sobre o que são então as tecnologias de informação dentro desse mercado ou fora desse mercado, ou de forma globalizada, e nos falasse também um bocadinho quais os desafios e qual o estado da arte em que ela se encontra. Acredito que vai ser uma conversa
aberta, né? Eu estou a focar aqui estes pontos nesses momentos iniciais, porque para mim é muito importante que se refira a esses aspectos. Nesse caso, por exemplo, eu vou conduzir, se o Osvaldo me disser, por exemplo, que tem conhecimento sobre, obviamente, o mercado brasileiro, que sim, se tem conhecimento sobre o mercado angolano ou de uma forma geral do mercado africano, então iríamos então dirigir a nossa entrevista para o mercado que o Osvaldo assim tiver melhor informação, por formas também a espelharmos um bocadinho essa informação, não de forma laboral, nem de forma particular, mas assim também no âmbito global. Mas já vamos falar um bocadinho mais sobre isso. E antes mesmo de dar seguimento à nossa live, eu gostaria que o Osvaldo definisse rapidamente o que é isso, tecnologia da informação, né? E o fator humano. Perfeito, perfeito. Esses dois, digamos, essas duas componentes, né, a tecnologia e o fator humano, estão fundamentalmente interconectadas, né? E a tecnologia, ela hoje se apresenta de uma maneira totalmente presente no mundo todo. E temos que considerar que nesse planeta que nós vivemos, com mais de 7 bilhões de pessoas, em diferentes níveis se dá o conhecimento dessas pessoas a respeito da tecnologia. E também se valem da tecnologia em diferentes níveis, né? Essas ondas de tecnologia que demoravam anos e anos até chegar a determinados espaços, a determinados países, a determinados continentes, hoje em dia se apresentam de uma forma assim avassaladora, né? Um produto, um serviço é lançado em determinado país num dia, no outro dia está lançado no restante do mundo, né? Mas o meu ponto aqui é que, e por essa razão nós introduzimos esse componente do fator humano, é como que essa tecnologia hoje está afetando a vida dos seres humanos desse planeta. E como é que ela continuará afetando, não desconsiderando o fato do nosso posicionamento, ou seja, diante dessa avalanche tecnológica de máquinas, softwares, aplicativos, etc., como é que eu me posiciono? Como é que eu me posiciono para, fundamentalmente, ter sucesso no meu negócio, na minha organização, e também para que a minha qualidade de vida seja beneficiada. Essa não é uma questão trivial ou fácil, né? Ela precisa ser pensada, ela precisa ser repensada, ela precisa ser verdadeiramente entendida para que nós possamos tirar o melhor proveito da tecnologia, e não a tecnologia tirar o melhor proveito de nós, né? Então, quando nós falamos nesse ambiente todo ele globalizado, evidentemente, como eu reitero aqui, há estágios de utilização da tecnologia, né? Seja no continente africano, seja aqui no Brasil, seja na Europa, seja na Ásia. Então, mas de qualquer forma, o mundo experimenta pesadamente a tecnologia. E se você me permitir fazer aqui um adendo, né, essa conexão e essa proximidade que nós vivemos hoje, possibilitada por satélites orbitando o nosso planeta, cabos submarinos, cabos subterrâneos, permitiu, em grande medida, essa aproximação. Mas essa questão da tecnologia também tem que ser pensada no que diz respeito a uma outra variável, que é a da velocidade. Não a velocidade da transmissão de dados, necessariamente, mas a velocidade pela qual ela se transforma e evolui. Há alguns estudiosos, né, que atestam que na próxima década, ou seja, nos próximos 10 anos, nós experimentaremos mais avanços na tecnologia do que nós experimentamos nos 100 últimos anos. Essa é uma questão disruptiva tremenda, né, que nós precisamos verdadeiramente aprender, entender e tomar as devidas ações, porque na medida que esses avanços ocorrem, há uma redefinição
de uma série de conceitos, né, na área da saúde, na área de ciências dos materiais, na área de energia, de transporte, nas redes de negócios, como é que nós fazemos os nossos negócios. E aí vem o fator humano para tentar entender as implicações para nós, que são imensas, imensas. Que bom. E já vamos continuar, mas antes mesmo de dar um seguimento à nossa conversa, nós gostaríamos de conhecer um bocadinho mais o Osvaldo. Já sabemos que é engenheiro de informático, né? Mas quem é o Osvaldo? Ok. Bom, eu sou filho da dona Manuelina e do senhor Osvaldo também, né? Com muito orgulho, um tremendo orgulho. E, na minha opinião, essa foi a base de tudo. Ou seja, se não fosse o tipo de esforço, dedicação e amor que os meus pais me dispensaram, não seria o que eu sou hoje, né? Então, acho que antes de começar a falar sobre a minha formação, onde eu estudei, etc., nada disso estaria presente ou existiria se não fossem os meus pais e minha família. Mas, do ponto de vista acadêmico, eu sou engenheiro eletrônico, né? Me formei na Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie, em São Paulo. São Paulo é a maior cidade, principal centro financeiro e econômico do país, a maior cidade da América Latina. Cursei pós-graduação em arquitetura de computadores, cursei administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, uma outra universidade aqui no Brasil. Concluí um MBA pela Fundação Dom Cabral e também tive a oportunidade de participar de programas de capacitação em negócios na Harvard Business School, nos Estados Unidos. Eu atuei durante muito tempo com a parte de engenharia, na área de subsistemas de armazenamento de dados, posteriormente com transmissão de dados, e a área de tecnologia, de modo geral. Tive uma passagem numa instituição financeira, como diretor dessa instituição financeira, de um banco. Atuei na área de recursos humanos também, como diretor de uma multinacional aqui no Brasil, e atualmente eu desenvolvo uma série de projetos de capacitação profissional para jovens e adultos, e atuando também na área de diversidade. E na área profissional, o que o Osvaldo oferece à sociedade? Opera no mercado brasileiro? Tem algum conhecimento sobre os outros mercados, sobretudo o angolano, por exemplo, o africano no geral? Eu tenho atuado mais localmente, né, numa célula no estado de São Paulo, que possui inúmeras conexões, seja com outras instituições no Brasil, seja com instituições fora do Brasil. De tal sorte que, no caso do africano, né, com algumas interações com Gana e os países de língua portuguesa, como Moçambique e Angola, né? E essas interações, obviamente, são interações temporárias que se formam e se reformam e se reconfiguram ao longo do tempo, mas sempre voltadas para essa área de tecnologia da informação. E qual é a experiência que tem a nos passar sobre esse mesmo tema e sobre o mercado brasileiro, e qual a visão que tem a nível mundial sobre as tecnologias de informação? Eu sei que já fez um pequeno resumo daquilo que são as tecnologias da informação, mas eu gostaria que nos passasse um bocadinho essa experiência e qual a visão que tem a nível global. Claro. Talvez a palavra-chave aqui seja velocidade de transformação, né? Nós estamos vivendo um período muito profícuo do ponto de vista de tecnologia da informação no mundo, principalmente com combinações diversas, né? A combinação de impressão 3D com novos materiais para geração de novos produtos, a oferta para o usuário final
de uma série de serviços com os quais ele poderia contar apenas a partir de empresas, né? Então, por exemplo, tenho aqui uma ideia de produzir uma cadeira para minha sala de estar, né? Hoje em dia eu teria que ir a uma loja, verificar esse mostruário da loja, escolher a cadeira iria ser transportada para um caminhão, o caminhão iria atravessar a cidade, poluir o ar, gastar tempo, chegar na minha casa, descarregar essa cadeira, depois voltar para o seu warehouse, para o seu armazém, poluindo de novo a cidade, gastando combustível, etc. Hoje eu posso simplesmente ter acesso a um catálogo da cadeira, verificar o design da cadeira, as cores, a disposição dos braços, dos pés, etc., e receber um link no meu celular, ou no meu computador, por um e-mail, ou por um aplicativo de transmissão de mensagens, e na minha casa mesmo, com o uso de uma impressora 3D, algum tipo de material, e produzir essa cadeira. Então você percebe como que isso vem impactando as nossas vidas, né? E essa questão não é que daqui a 20 anos isso vai acontecer, não, isso está acontecendo hoje. As nossas vidas já estão sendo impactadas, né? Essa combinação de sensores, mais visão computacional, inteligência artificial, realidade aumentada, né? Estão aqui já presentes à nossa disposição, né? Então, como você mencionou, essa velocidade de transformação está acontecendo no mundo todo, né? No continente africano, europeu, nas Américas, etc., né? E essa velocidade tende a aumentar. Talvez essa visão de que a tecnologia não vai mudar tanto, né, já ficou no passado, né? Hoje nós temos a absoluta certeza de que esse processo é um processo evolutivo. Ele vai continuar, e vai continuar de uma maneira cada vez mais acelerada. Agora que tocou nesse ponto, suscitou uma curiosidade. Como é que avalia o nível de exigência do consumidor brasileiro? Sim. Essa também é uma outra transformação, né? Na medida em que hoje muitas pessoas, muitos consumidores vão efetuar compras de produtos e serviços e, eventualmente, eles sabem muito mais a respeito daquele produto ou serviço do que o próprio vendedor. Por quê? Porque as informações estão disponíveis. As informações estão disponíveis para a pesquisa, de tal maneira que o consumidor possa ter acesso a uma ampla gama de informações a respeito dos produtos e escolher devidamente os produtos que melhor atenderão aos seus anseios. Isso do ponto de vista da escolha. Do ponto de vista de legislação, também há de se notar uma grande transformação, na medida em que o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor oferece ao consumidor uma série de direitos esses que já existiam, porém, não havia os devidos canais para que esse consumidor pudesse fazer uso desses direitos. Então, isso impõe uma transformação tremenda, principalmente naquele que vende, de tal sorte que ele possa oferecer uma experiência de compra ao consumidor, do que simplesmente alguém que vai lá e tira um pedido, te entrega um produto e você leva para casa, né? Então, percebe que o raio de atuação de uma operação de compra e venda, ele foi ampliado tremendamente, e quem se beneficia disso é o consumidor. Hoje mesmo, Hermenegildo, fazendo aqui um paralelo com essa situação que nós vivemos, né, no Brasil e no mundo, dessa pandemia, né? Hoje o consumidor começa a ter uma experiência de receber os seus produtos em casa, né? Fazer a compra pelo site, pelos aplicativos, né? Olha a transformação que isso ocorreu, né? Ou seja, o vendedor que estava acostumado a receber o consumidor na sua loja não tem mais o consumidor na sua loja. Ele estava acostumado a gerir o seu estoque de uma maneira, ele tem que gerir de outra. Ele tem que se valer de um recurso que é o entregador, que ele também não tinha, né? O que acontece no entregador? Bate a moto, bate o carro, estraga o produto, entrega o produto ruim. Que é o entregador.
Tá? Sim, sim. Ou seja, essas transformações, elas não têm volta. Você acha que, acabada a pandemia, ninguém vai mais pedir comida em casa ou vai fazer compras pela web? Claro que vai. O consumidor, ele já adquiriu já sabe dessa conveniência e dos benefícios. Não quero dizer com isso que, então as compras físicas, as lojas físicas acabarão? Absolutamente não. Haverá uma convivência de todos esses ambientes, mas a conveniência experimentada pelos consumidores realmente não deve acabar. Na verdade, deve ser acentuada. Exatamente, tem sido um desafio para todos os setores da atividade empresarial, não é? Tem-se notado algum comodismo por parte dos próprios consumidores, que preferem estar em casa e esperar que os produtos lhes cheguem, né? E eu acho que isso acabou por afetar e acentuar a mente dos consumidores, porque hoje vê-se, se calhar, pelo menos o que eu tenho visto, vê-se menos consumidores nas lojas do que ontem, né? O que quer dizer que essa revolução não vai parar por aqui, vai continuar. Eu vou só fazer aqui um breve anúncio, eu não sei se a staff está atenta. A ANZA tem disponível o livro sobre pilares do sucesso profissional que está à venda no shopping O Lengo, na loja C3012 em Luanda, Angola, e eu peço já para nós ficarmos atentos ao vídeo que se segue, que nos vai dar mais detalhes sobre este livro, que é bastante importante, principalmente para os profissionais que desejam ter sucesso nas suas carreiras. Eu acho que não é por agora. Ok, fazem-me um sinal que o vídeo não é por agora, mas então vamos prosseguir. Dizer que os nossos queridos telespectadores que a esta hora estejam a acompanhar a nossa live e deixa aqui ressaltar o tema da nossa conversa, que é sobre a tecnologia da informação e o fator humano. Temos aqui como convidado o querido Osvaldo Nascimento, que é engenheiro informático, que está aqui hoje em conversa conosco e dar-nos então essa aula magna sobre um tema que acaba por fazer parte do nosso dia a dia hoje e cada vez mais. Portanto, acesse também o site danzar.ao e lá está disponível vários produtos em que você pode também adquiri-los, e um deles é o livro sobre pilares do sucesso profissional, um livro bastante rico em conhecimento e técnicas e práticas para que você então se torne um ótimo, um grande profissional que tenha realmente capacidades para oferecer na instituição, nesse caso, que trabalha. Osvaldo, foi falando e eu fui percebendo e fui retendo toda a informação que está aqui a passar, e surgiu novamente mais uma questão. E eu gostava de saber quais são as tecnologias que as empresas brasileiras, ou nesse caso, têm comprado. Sim, olha, é um conjunto de empresas que vem identificando a necessidade de novas soluções de tecnologia, seja para a manutenção do seu posicionamento no mercado, seja pela sua sobrevivência no mercado, seja para ganhar novos mercados, né? Eu posso citar algumas aqui, né? A questão da automação de processos, por exemplo. A automação de processos e virtualização, né? Fazendo uso de tecnologias como a robótica, fazendo uso de tecnologias como a internet das coisas. Nós estamos em 2021, daqui a 4 anos, em 2025, projeta-se que no mundo haverá mais de 50 bilhões, e vou repetir para ser bem enfático, 50 bilhões de dispositivos conectados à internet.
Então, aquilo que a gente achava lá quando assistia um desenho animado, um filme de ficção científica, da geladeira conectada, né, do hidrômetro da casa conectado, etc., do chuveiro, já está aí numa realidade. Então, na medida em que as empresas vão automatizando seus processos, eles vão ganhando eficiência, né? Vão fazendo com que as suas operações tenham uma eficiência de custo maior. Toda a parte de conectividade também. A parte de conectividade é algo que as empresas estão buscando a todo custo. Mesmo porque está tendo uma série de ofertas e novas tecnologias entrando. Aqui no Brasil, daqui a pouco nós estamos com 5G aqui, em escala comercial, como já existe em algumas partes do mundo. O salto de 4G para 5G não é um salto de um degrau, é um salto quântico, na medida em que maior capacidade de conectividade seria oferecida para os usuários. Outro aspecto interessante que vale citar aqui é a infraestrutura distribuída. Quando nós partimos para as tecnologias de cloud computing, né, a tecnologia de nuvem, em que você pode se valer de funções de armazenamento, processamento não locais, né? Isso também oferece um salto tremendo de produtividade para as empresas, ganhando mais velocidade nas introduções de novas aplicações, né? Se você pensar um pouco também, você mencionou a respeito, nós conversamos há pouco aqui acerca das mudanças introduzidas pela pandemia, o trabalho remoto. Você precisa de soluções para propiciar que os seus colaboradores e colaboradores e colaboradoras trabalhem remotamente, trabalhem de suas casas. Mas aí tem implicações relacionadas a tráfego de informação, informações relacionadas à segurança de dados, né, para que você possa manter um nível de produtividade que beneficie o todo da empresa. Soluções de inteligência artificial, por exemplo, né? Ou seja, como utilizar a inteligência artificial, os algoritmos, para ensinar as máquinas, para que você também tenha um ganho expressivo de produtividade, além de soluções relacionadas à programação, né? Se nós tivermos aqui na audiência jovens, e eu puder deixar a eles um conselho, uma sugestão, tentem entender mais sobre programação, sobre lógica, né? Hoje, o mercado é um mercado absolutamente que absorve grandes contingentes de pessoas com conhecimento em programação, independentemente da linguagem, né? Mas que pessoas que tenham conhecimento de programação. Então, é claro que em uma hora não dá para mergulhar mais profundamente na tua pergunta, mas eu procurei fazer aqui um apanhado a respeito das principais soluções buscadas pela indústria, né? E tentando associar a cada, digamos, a cada visão daquele ou daquela que quer trabalhar naquela indústria, ou queira empreender. Porque não basta apenas conhecer acerca dessas soluções de tecnologia, mas sim lançar um olhar a respeito das competências profissionais dessas pessoas. Porque talvez seja lógico pensar que, na medida que a tecnologia da informação vai se difundindo, vai se desenvolvendo, vai mudando, como é que eu, enquanto profissional, tenho que me portar para fazer frente a essas transformações? Adquirindo novas competências técnicas, mudando as minhas atitudes perante o trabalho, né? Tendo conhecimento e praticando novas habilidades para acompanhar todo esse processo. Então, como eu disse no início,
Essas duas componentes, tecnologia e fator humano, nunca foram e nunca serão dissociadas umas das outras. Nesse caso, Osvaldo fala dessas tecnologias que acabou de mencionar no âmbito global, não é? A sua opinião em relação a essas tecnologias a nível global. A nível global e a nível local, né? Então, se você fizer uma avaliação, mesmo que rasa, você e aí na cidade do Porto, né? E alguém que está nos ouvindo que esteja em Angola, você está preocupada com a tua conectividade aí, e como que você acessa seus aplicativos, da mesma forma que alguém em Angola, da mesma forma que eu aqui no Brasil. Tá? Se você levar em consideração os aplicativos que você utiliza aí na cidade do Porto, seja para você se locomover, seja para você se comunicar com outras pessoas, seja para você acessar a sua conta bancária, seus serviços bancários, mesmo se aplica em Angola, mesmo se aplica no Brasil, mesmo se aplica no Canadá, mesmo se aplica no Japão ou na Austrália. Né? Então, hoje em dia, diferentemente do que quando eu comecei a trabalhar na área de tecnologia, por exemplo, né, havia grandes hubs, grandes núcleos de tecnologia. Hoje, essas barreiras, elas estão significativamente mais baixas, de tal sorte que não me faz muito sentido a particularização do uso da tecnologia. Como se faz e a produtividade que se extrai varia, obviamente, de regiões a regiões. Mas do ponto de vista da infraestrutura, dos produtos de hardware, de software e aplicativos, esses estão fundamentalmente disseminados. Vou falar, poxa vida, vamos lá, Facebook. Se eu falar Facebook aqui, alguém que estiver me ouvindo na Mauritânia, no Sudão do Sul, na África do Sul, em Moçambique, em Gabão, em Camarões, no Egito, vão entender exatamente o que eu estou falando em Facebook. Né? Então, por essa razão que eu insisto que a questão não está fundamentalmente na camada, digamos, de infraestrutura ali, de hardware, softwares, aplicativos, mas do uso que se faz dessa camada de infraestrutura e a construção dos negócios e a maneira pela qual nós, seres humanos, nos relacionamos com essa tecnologia. Isso sim, tem uma grande variação no mundo todo. Exatamente. Há quem se calhar pense que falar hoje acredito que haja algumas mentes que pensem o seguinte, ao falar de tecnologia fala-se, por exemplo, só de telemóveis, porque se calhar é o produto que mais se utiliza hoje em dia, mas se calhar esquecem-se de refletir em torno do que faz funcionar esse produto, né, que de certa forma acaba por envolver todo esse conjunto de tecnologia que vamos chamar de TI. Osvaldo, qual o impacto, né, que tem sido dessas tecnologias a nível mundial? Porque eu acho que as pessoas ainda não perceberam o quão é importante nós termos noções do que aquilo que é verdadeira, que implica verdadeiramente as tecnologias de informação e também esse fator humano. Bom, as consequências estão muito relacionadas à melhoria de qualidade de vida das pessoas, né? Acho que é inegável o fato de eu poder me comunicar com você hoje aqui, estando no estado de São Paulo, no Brasil, você em Porto, em Portugal, isso é um tremendo avanço, um tremendo impacto. Se nós, há alguns anos atrás, quiséssemos nos comunicar, eu ia escrever uma carta, você no papel, ia até o serviço postal, essa carta iria embarcar no navio e chegaria a você, e você iria responder para mim. Né? Então, essa possibilidade desse estreitamento da comunicação, na minha opinião, é um fator essencial. Né? O segundo fator que eu cito é a questão relacionada à saúde. Né? Hoje, nós já temos tecnologia que permite a operação de uma pessoa, uma cirurgia,
à distância, o paciente estando numa cidade, o médico estando em outra cidade, né? A questão de ensino, a questão de educação é fundamental também, o acesso a bases de dados, né, pelo mundo afora, oferecendo uma melhoria em todos os processos de pesquisa e desenvolvimento. Você vê, eu nunca tive a oportunidade de ir à cidade do Porto, mas eu posso, talvez com grande chance de acertar, dizer que a cidade do Porto possui um conjunto de câmeras de vigilância pelas ruas e nos estabelecimentos, né, fazendo com que o cidadão e a cidadã da cidade do Porto possa ter um nível adequado de segurança, né, e um monitoramento do tráfego de automóveis e de bicicletas e de motocicletas, etc., né, oferecendo maior segurança aos que dirigem esses veículos e também aos pedestres, né? Então, ou seja, os benefícios são tangíveis. Se eu fosse você, eu perguntaria, então, quais são os pontos negativos da questão da tecnologia, que também existem, como tudo na vida, né? Exatamente. E a questão uma delas é essa torrente, né, essa correnteza de informações que as pessoas hoje têm que gerenciar. A gente pensa que o nosso cérebro ele é multiprocessado, mas nós não somos muito bons, né, enquanto seres humanos, em fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? A gente faz uma coisa, termina aquela, vai para outra. Com essa avalanche... Como? Ou então temos que delegar as funções. Ou delegar as funções para outros, né? Mas com essa avalanche de informações, a gente tende a ficar muito superficial, faz uma coisinha aqui, faz outra coisinha ali, faz outra coisinha ali e não mergulha. E esse é um tremendo de um paradoxo, na minha opinião, porque cada vez mais a humanidade está se deparando com problemas cada vez mais complexos. A gestão do lixo, a questão relacionada a saneamento básico, a questão relacionada a suprimento de água, as questões relacionadas à energia limpa, são questões complexas para serem resolvidas. A urbanização, muita gente morando cada vez mais nas cidades, né? Exatamente. Então, se nós não lançarmos um olhar mais profundo sobre essas questões, nós tendemos a oferecer soluções que não são as melhores soluções para essas questões, né? Então, acho que a gente precisa realmente melhorar bastante esse processo. O melhor seria, para além desse conjunto de informações funcionais em determinada área geográfica, passassem para aquelas outras áreas que não tivessem a funcionar. E assim nós descentralizávamos todo esse conjunto que tende a juntar-se num só lugar. De fato, né? Eu vejo a tecnologia também, e aí de novo essa associação com o fator humano, né? Na medida em que a tecnologia ofereça essa possibilidade da conjunção e que ofereça aos habitantes desse país, desse planeta, né, a possibilidade de pensarem juntos e buscar soluções conjuntas para problemas locais, evidenciando os problemas globais que afetam esses problemas experimentados, ótimo, acho que a tecnologia está cumprindo o seu papel, né? E também a gente está falando aqui, falei há pouco, antes de você, sobre a questão dos problemas ruins da tecnologia, até alguns termos foram criados, né, como o fear of missing out, né? Esse eventual medo de que, olha, se eu não tiver a todo momento olhando as mensagens no meu WhatsApp, se eu não tiver a todo momento verificando os posts, eu estou perdendo alguma coisa tá... Então, a pessoa acorda e a primeira coisa que faz, antes de escovar os dentes, é se logar no Facebook para verificar o que aconteceu. Eu tô rindo, isso é um efeito emocional complicadíssimo, né? Eu estou rindo porque eu já tive essa sensação, eu tenho essa sensação no dia a dia, não é? E às vezes me pergunto, eu passo tanto tempo
às vezes a fazer coisas que não são necessárias, que não são importantes. Por causa desse medo, eu estou sempre a espreitar no telemóvel para ver se caiu uma mensagem, se alguém respondeu, se alguém visualizou, se alguém... Então, acho que esse tal medo, né, que acaba por afetar o fator emocional das pessoas. Sim, sim. Exatamente. Tem um ponto da nossa agenda daqui, da nossa live, e eu gostaria que o Osvaldo também falasse um bocadinho sobre isso, que tem a ver sobre as tecnologias, por exemplo, porque é uma área que acaba nos atingindo como profissionais. Então, gostaria que nos falasse um bocadinho sobre as tecnologias aplicadas no mercado do trabalho. Sim. Né? Vou fazer assim uma breve digressão aqui. Né? Você consegue imaginar como era o trabalho antes da internet? Consigo. Consigo. Porque eu lembro-me que eu comecei a trabalhar muito cedo e antes da internet e antes de termos computadores nas instituições, porque antigamente era difícil isso acontecer. E as pessoas trabalhavam com aquelas máquinas, as máquinas de escrever, Escrever, né? sim. Então, tudo que era escrito passava por aquelas máquinas, o que é diferente de hoje. Então, eu consigo sim imaginar esse cenário, obviamente, é pontualmente diferente daquilo que é hoje. Muito mais difícil, na verdade. Então, quando você compara uma máquina de escrever, um trabalho que você tinha que fazer numa máquina de escrever e um editor de texto atual, puxa, é uma comparação de água com aço, né? É Mesmo. algo, né? Algo totalmente diferente. Então, hoje, quando eu penso lá atrás, como eu trabalhava, eu falei, meu Deus, como é que eu conseguia trabalhar dessa maneira, né? Então, aí também tem um processo transformacional ultra relevante. Então, no dia de hoje, quando você vê, como é que você utilizava, o que você fazia quando não tinha e-mail antes, né? E hoje, o e-mail está praticamente em desuso. Se você pegar considerar um jovem de 15 anos e perguntar um e-mail, ele não usa e-mail, né? Ele tem outras ferramentas. Então, e aí tem outro aspecto interessante, que talvez não tenha uma relação muito profunda com a tecnologia, mas tem com o fator humano, que é que nós temos um convívio de pessoas que começaram a trabalhar antes do e-mail, pessoas que trabalharam com e-mail, pessoas que nem mais consideram o e-mail, e todas elas estão trabalhando juntas. Então, ou seja, há um desnível do ponto de vista da utilização de ferramentas de tecnologia, e essas pessoas têm que trabalhar juntas. Tanto aquele que começou a trabalhar antes do e-mail tem contribuições positivas a fazer, como aquele que se valeu do e-mail, como aquele que não considera mais o e-mail como uma ferramenta relevante. E um dos grandes desafios para o progresso, para a inovação, é achar fórmulas de fazer com que todos eles convivam na utilização desses equipamentos. Eu não sei como o costume aí em Portugal ou em Angola, mas aqui no Brasil é muito raro alguém atender um telemóvel quando toca. Né? Você liga para alguém e o cara não atende. Você manda uma mensagem para ele no WhatsApp, ele te responde a mensagem no WhatsApp. Né? Então, são dinâmicas diferentes e o que acontece no trabalho também, no ambiente profissional. Né? Então, ou seja, o uso de ferramentas de produtividade, além dos processos comuns de editor de texto, planilha eletrônica, programas para apresentações, né? Tem toda uma parte de trabalho em equipe, ferramentas que possibilitam o trabalho colaborativo, em que várias pessoas, independentemente de onde elas estejam, possam contribuir na construção de um determinado produto ou na concepção de um novo serviço. Então, existem uma série de tecnologias hoje no mercado, disponíveis no mercado, que beneficiam o mercado de trabalho e suas interações. Falou aqui, por exemplo,
das mensagens de texto. Podia, se calhar, mencionar mais sobre essas tecnologias que são usadas no mercado de trabalho, sobre uma percepção das pessoas que estão a ver a nossa live. Sobre as ferramentas utilizadas no mercado de trabalho? Exatamente. Né? Para além daquelas que nós já conhecemos, não é? Que é o WhatsApp, por exemplo. Mas queríamos saber de forma muito aprofundada se existem outras ferramentas, né? Outras tecnologias que facilitem o mercado de trabalho. Uma tecnologia que não é tão recente assim, mas que sempre me fascinou e continua me fascinando, é o trabalho colaborativo. Né? É a possibilidade de pessoas de diferentes áreas, e inclusive lotadas em diferentes locais, poderem colaborar para a resolução de um determinado aplicativo, de um determinado problema de negócios, né? Seja ele um problema de fabricação, de produção, um problema comercial, seja ele um problema financeiro. E aqui, nesse aspecto, eu cito essas ferramentas simples, né? Das suítes dos drivers. Os drivers em que você dá acesso a um conjunto de pessoas para que elas possam se congregar e construir pedaços, partes de uma solução com posterior integração dessa solução. A indústria automobilística, por exemplo, é um exemplo clássico desse aspecto, porque um motor é fabricado, desenhado no centro da Itália, o chassi é projetado, desenhado na Alemanha, desenhado na Alemanha, produzido numa fábrica nos Estados Unidos, o sistema de bordo é projetado na Inglaterra, montado na China, e todas essas partes, elas são integradas para que você tenha o seu carro aí na sua garagem. Então, essas ferramentas de colaboração, né, de projetos, de design, são um exemplo típico de novas ferramentas e novas interações humanas no mercado de trabalho. Exatamente. Oswaldo, acredita que, por exemplo, para os mercados pequenos, né, que todavia estão a começar a digitalizar as suas instituições, é um facto, né? Como é o caso de Angola, se calhar, nós gostaríamos que nos dissesse, por exemplo, será que já é possível essas empresas, antes, no caso de passarem para tecnologias mais antigas e mais sólidas, antes de passarem para as tecnologias mais avançadas e recuarem, por exemplo, para as tecnologias mais sólidas, é possível que essas empresas consigam seguir o ritmo do mercado? Olha, Angola tem uma população de 30 milhões de pessoas? Mais de 30 milhões de pessoas. Mais de 30 milhões de pessoas. Eu refiro a essa pergunta porque é factível, por exemplo, que essas empresas deem um salto, né, ao mundo ao mundo do cloud, né, sem por exemplo, passarem por essas fases que eu acho que é muito importante, que antes das empresas começarem a se digitalizarem, saberem exatamente de onde começou para entenderem o processo, né? Então, antes dessas empresas darem esse salto, sem passarem por essa fase de todo o domínio, nesse caso, que é a instalação, o local, o conjunto, como acabou de referir, o conjunto de servidores e tecnologias, e deem esse salto, acha que essas empresas têm que começar para ontem ou avançar já para hoje? Então, na minha opinião, um fator primordial para essas empresas é entender o seu modelo de negócio, entender o seu mercado, antes de falar em tecnologia. Lamentavelmente e felizmente, cada vez menos, as empresas estão buscando a tecnologia por si só para depois aplicar o seu modelo de negócio. E o processo deve ser o inverso. Deixa eu entender o meu modelo de negócio, deixa eu entender o meu negócio, entender o meu mercado, entender o meu consumidor, verificar para onde eu quero ir. E depois, ou paralelamente,
buscar a tecnologia ou as tecnologias mais aplicáveis para a sustentação desse negócio, para buscar a eficiência operacional, para que possa se lançar a novos mercados. Portanto, eu acho perfeitamente factível esse salto, né? E a qualidade desse salto, naturalmente, vai depender de quão profunda seja a avaliação do seu modelo de negócio. Qual é o seu planejamento estratégico? Onde você se vê daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos? Que mercado que você pretende servir daqui a 5, 10 ou 15 anos? E aí acoplar a toda essa análise, que não é uma análise simples, né, uma análise muito complexa, a melhor tecnologia de informação. Então, o salto é possível, e vou dizer mais, Hermenegildo. O salto é necessário, porque hoje as empresas não mais competem nos seus mercados locais. Hoje eu entro num site de compras internacional e faço uma compra, daqui uma semana esse produto está na minha casa. E, eventualmente, com uma qualidade superior e um preço inferior àquele que é produzido a 100 quilômetros da minha residência. Né? Então, como competir nessa arena globalizada? Sem um sistema de informação consistente. Né? É uma decisão que deve ser tomada, e tanto melhor que ela seja tomada com a devida antecedência, porque o mundo não vai parar esperando que você arrume a sua organização ou a sua empresa para competir. Ele não vai te esperar. Mesmo, acabou por tocar num ponto aqui, acabou por tocar num ponto e por acaso fez-me lembrar daquilo que são os fatores que influenciam a concorrência, né? Que tem a ver precisamente com a tecnologia, tem a ver com os não consigo aqui, tem só. Peço perdão, é que estou aqui a receber uma chamada, então não consigo. Ai meu Deus, a pessoa insiste em ligar. Não consigo ver o Osvaldo agora, não sei porquê. Eu estou aqui. Mas não consigo ver a sua imagem. Ah. Conforme dizia, tem basicamente a ver com aquilo que são as oscilações do fator concorrencial a nível das próprias empresas. Como referi, tem a ver, começa pela própria tecnologia, tem a ver também com os transportes, né? Os transportes rápidos. É basicamente a forma, a agilidade como cada instituição vai desempenhar o seu papel a nível do mercado. E obviamente que a nossa live, e temos aqui presente o Osvaldo, é basicamente para todos nós aprendermos com o Osvaldo, porque acredito, pelo que já podemos ouvir, até pelo menos aqui, é muita informação que precisa ser processada, e para todas as pessoas que estão aí em casa a ver a nossa live, salvem, mandem aviãozinho para as outras pessoas, e se por acaso não tiver a oportunidade de ver, ou se tiver alguma dúvida, ou se não percebeu algum ponto que foi aqui ressaltado pelo Osvaldo, nosso querido professor, essa live vai estar salva no YouTube, porque também está a passar em simultâneo com o YouTube. Então vai estar salva depois de 1 hora, então assim você já poderá também ver e ouvir todos os pontos que estão aqui a ser abordados. Osvaldo, já estamos quase na nossa fase final da nossa conversa. Eu gostaria de estar aqui mais tempo. Eu não sei se em algum momento nós conseguimos falar sobre a grande importância que as tecnologias de informação têm na nossa vida, não é? E se não for, eu gostaria também que avançasse para nos falar sobre aquilo que serão as tendências no setor das tecnologias de informação. Perfeito, perfeito. Esse ponto é importantíssimo, né, que você trouxe, na medida em que
nós podemos refletir sobre tecnologias limpas, as chamadas tecnologias limpas, né? São aquelas tecnologias aplicadas a questões fundamentais da vida, como a água, a questões de transformação de indústrias milenares, como a indústria da construção civil, a transformação dos processos de geração, transmissão e uso de eletricidade, por exemplo. A matriz energética do Brasil, para citar aqui um exemplo, é fundamentalmente centrada em energia hidráulica, né? Sendo que a capacidade insular do Brasil é enorme durante o ano todo, né? Da mesma forma que determinadas regiões brasileiras são agraciadas com ventos o ano todo, que tecnologias podem ser utilizadas para potencializar esse tipo de geração de energia, né? Quais são as tecnologias embarcadas nos carros com motores elétricos? Os motores a combustão, parece-me, de acordo com a leitura dos mercados pelo mundo, estão com os dias contados. Várias grandes montadoras já anunciaram o término da produção de veículos a combustão interna, né, substituindo esses motores de combustão interna, substituindo-os pelos motores elétricos. E qual é a tecnologia embarcada, né? Isso, obviamente, vai gerar uma profunda transformação nos transportes e nos meios de transportes. Enfim, todo esse arcabouço, né, de tecnologia afeta significativamente a nossa vida. Mas não se esqueçam de que, embora nós tenhamos essas tecnologias a nosso dispor, existe um outro fator que não deve ser desconsiderado quando nós discutimos esse tema, que é o fator humano, que somos você e eu, nesse universo todo, né? Então, ou seja, como é que eu, enquanto ser humano, posso e devo me comportar diante desse quadro de absoluta e total transformação, para não ser simplesmente engolido por todo esse ecossistema de tecnologia. Exatamente. O Jaldo foi falando e eu já me via imaginar daqui a 20 anos, porque hoje é muito, muito notável a influência da tecnologia, não só em nossas vidas, como também na vida profissional, né? Por exemplo, recentemente aqui no Porto, isso falando basicamente daquilo que é a tecnologia, a inteligência artificial, recentemente foi inaugurado aqui no Porto um hotel, que eu não sei qual o nome, em que o pessoal de limpeza eram robôs, né? São robôs, né? Eles não são robôs, né? Acho que o grande marketing, a grande novidade para esse hotel é que as empregadas de quarto são robôs, né? Então, eu olhando para esse cenário, já me sinto ameaçada. Não é? Ou seja, o que acontecerá, o que aconteceu com aquelas camareiras, aquelas que faziam essa limpeza, né? Então, esse processo transformacional realmente precisa ser analisado sobre o aspecto social dessa transformação, né? O que eu vou fazer com essas pessoas que foram deslocadas do mercado de trabalho? Que tipo de atribuição eu vou dar a elas? Como que elas devem se capacitar para esse tipo de situação? Que realmente existe. Vou te dar um outro exemplo, que recentemente eu li sobre o Japão, né? O Japão sofre violentamente com terremotos, tsunamis, etc., né? Então, eles conseguiram, da mesma forma que o trem que levita sobre os trilhos, construir casas que levitam. Então, são dois grandes magnetos que se repelem, então a casa não toca o solo. Então, pode dar o terremoto que quiser ali, a casa vai ficar suspensa, ela está suspensa, ela não tem contato com o solo, né? E aí eu pergunto a você, e os profissionais da construção civil, se isso se tornar realmente uma tendência, que vai ser feito com eles? Se hoje eu estou construindo
prédios, edifícios com impressoras 3D, e os trabalhadores da construção civil, que vão fazer? Né? Claro que vão ser alocados, realocados, etc., mas, enquanto sociedade, nós temos que pensar nesse aspecto da transformação sobre a ótica social também. Como dizia, employer branding, saber exatamente onde nós estamos hoje, né, e onde vamos querer estar amanhã. Eu acho que é importante nós refletirmos e pensarmos exatamente naquilo que são os benefícios das tecnologias, que é tudo muito bom, é tudo muito fácil, é tudo muito conectável, mas também pensar naquilo que são as consequências amanhã. Não é? É muito importante nós pensarmos isso, porque, e Osvaldo disse muito bem no decorrer da nossa live, e Osvaldo foi falando e eu fui pensando, porque eu já ouvi exatamente a mesma frase, no mesmo formato, há 4 anos. Há 4 anos, numa aula de estratégia empresarial, que uma pessoa foi falando sobre empresa, estratégias, empresa, e ele parou a aula e disse assim, olha, se fosse vocês, professor, se fosse vocês, iria investir num curso de programação. E eu ainda não fiz o curso de programação, mas já ando a treinar a minha mente para fazer um curso de programação. E há tempos, acho que foi essa semana, já não lembro, que eu estive a ver uma reportagem em qualquer canal de televisão, que eu não sei qual, em que uma fábrica só tinha 2, 3 funcionários e que tinha robôs gigantes a fazerem os trabalhos. E o que se via era pessoas como é que é a palavra? A manejarem os comandos. Monitorando os comandos. E eu sempre que vejo esses cenários, eu imagino futuros cenários. Então, acho que é um momento em que nós temos que começar a refletir naquilo que somos hoje, naquilo que somos agora e que poderemos ser amanhã. Porque o futuro é imprevisível e se nós não nos prepararmos agora, obviamente que não saberemos onde vamos estar amanhã. Se calhar em casa, com a manta e uma chávena de chá. Osvaldo, desafios. Desafios para esse mundo gigante que nós chamamos de tecnologias tecnologias de informação, não é? Mas antes de prosseguir, tem aqui não está no Facebook oficial da ANZA, mas no meu Facebook pessoal, onde amigos meus estão a interagir, né, aqui na live, e a Malena Novaes pergunta qual a diferença entre a tecnologia de informação e a tecnologia de informática. Eu não sei o que é que ela quis dizer. A Malena pergunta a diferença entre tecnologia de informação e tecnologia de informática. Isso? Uhum. Se eu entendi corretamente a sua pergunta... Não a minha, da Malena. Não, então, se eu entendi corretamente a sua pergunta, Malena, eu diria que, primeiro, tecnologia, e a tecnologia da informação, tecnologia de metalurgia, tecnologia química, são gradações, digamos, didáticas, né, para entender melhor esse mundo, né, da tecnologia. Tradicionalmente, a tecnologia da informação trata de mecanismos para se entender e se valer e tratar das informações como um todo, né? E a informação pode ser gerida pela leitura de um livro, pela leitura escrita de uma carta, de um poema, isso da informação. E do ponto de vista da informática, aí sim, a tecnologia é relacionada aos meios de processamento, de dados, né? Os computadores, o hardware associado, os programas que rodam nesse hardware, o software, os aplicativos associados. Tá? Eu espero ter entendido corretamente a sua pergunta, Malena, e ter podido dar aqui a minha singela resposta. Eu não sei, eu não consigo visualizar as questões
Olha, deve ter aqui uma... Deixa eu só tentar perceber aqui. Não é fácil entender a tecnologia, mas tem aqui eu não consigo visualizar as questões dos internautas que estão a ver a nossa live, porque aquilo está a passar tudo rápido, eu estou a conectar-me diretamente com o Facebook, mas acredito que deva ter, eu não sei, produção, não sei se me estão a ouvir, sabem dizer se tem alguma questão dos internautas em relação ao nosso tema? Sim, tiveram vários elogios aqui, né? Tanto é que o Toninho Carlos aqui elogiou, né? Dizendo que o mundo mudou e mudou muito. Então, de resto, basicamente, vários elogios sobre o trabalho que vocês fizeram aqui nessa live. Ok. Eu gostei dessa deixa. O mundo mudou e vai voltar a mudar. Então, nós só temos que estar preparados para enfrentá-lo. Preparados e capacitados, não é? Capacitados. Osvaldo, eu tenho muita pena de terminar essa conversa. Ela está tão fluida, ela está tão saudável, ela está tão boa. É tanta coisa que eu consegui absorver, é tanta coisa que eu consegui aprender em pouco tempo. Eu gostaria que nós ficássemos aqui, se calhar a tarde toda, né, no Brasil e aqui em Portugal, aí horas da Angola também, se calhar a noite toda. Mas antes de nos despedirmos, antes de nos despedirmos do Osvaldo, já estou com saudades. Já estou com saudades. Antes de nos despedirmos, eu gostaria que o Osvaldo deixasse aqui uma big recomendação para o pessoal que está a ver a live, para todas as pessoas que terão a oportunidade também de rever a live no nosso YouTube, porque essa live vai ficar gravada, especialmente para si que tenha interesse em saber mais sobre as tecnologias, sobre esse mundo das tecnologias e o fator humano. É muito importante que nós consigamos reter esse tipo de informação para irmos percebendo aquilo que é a nova dinâmica do mundo, porque todos os dias e sempre que acordamos há uma novidade, há uma nova restrição, há uma nova... Por exemplo, hoje no Porto, a linha, o metro do Porto está em greve. E nós para além dos táxis, que é o tradicional, o que é que nós recorremos? Recorremos às tecnologias. E qual é a tecnologia? Os Ubers. Que é só nos conectarmos a um telemóvel e chamar um Uber, e logo a tecnologia acaba por nos ajudar nessas questões muito que acabam por nos atingir diariamente. Então, eu gostaria que o Osvaldo deixasse aqui um recado, que deixasse aqui recomendações, que aconselhasse as pessoas sobre essa vida que nós hoje chamamos de mundo das tecnologias de informação. Eu vou tentar deixar aqui uma mensagem associada à sua pergunta, Hermenegilda, tendo como foco, você mencionou a cidade do Porto, né, um conceito, que é um conceito das cidades inteligentes, ou das smart cities. Note que a maioria de nós no mundo todo vivemos em cidades, né? Então, qual é a eficiência dessas cidades? Como tornar essas cidades mais produtivas? Na medida em que nós pensamos nessa transformação nas cidades, os reflexos positivos ou negativos, dependendo de como nós tratarmos essa questão, virão para nós. Então, cada uma de nós, tem um papel fundamental nesse pensar relacionado às cidades. A cidade inteligente, normalmente quando a gente fala de cidade inteligente, algumas pessoas veem à mente essas passarelas, né, aéreas, carros que voam, não é nada disso, né? Mas sim o uso efetivo da tecnologia para a transformação das cidades em cidades, em comunidades mais produtivas, mais eficientes. A utilização da tecnologia para oferecer maior segurança aos cidadãos e cidadãs. A utilização da tecnologia
para viabilizar o tratamento e fornecimento de águas, diminuindo o desperdício, ou o tratamento do saneamento básico, a inteligência colocada nos meios de transportes coletivos. Se o metro da cidade do Porto entrou em greve, sabendo da greve, como é que deve haver uma reconfiguração dos meios de transportes, por exemplo, os ônibus, né, que possam ser, as linhas possam ser reconfiguradas para atendimento à população. Ou seja, que tipo de plataforma digital eu, enquanto gestor da cidade, posso colocar à disposição dos moradores da cidade para facilitar a interação e o pensar e a discussão de soluções inovadoras para aquela cidade. Enfim, quando nós pensamos na tecnologia da informação associada à transformação, nesse caso das cidades, nós estamos dando uma tremenda contribuição para a melhoria social, a melhoria da qualidade de vida daqueles e daquelas que habitam as cidades, não é? E nós temos, e eu tenho certeza que na cidade do Porto é assim, em cidades de Angola também são assim, cidades brasileiras também são assim, nós vivemos um quadro social desigual. Então, como melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas menos favorecidas? Eu tenho certeza que a tecnologia da informação pode contribuir muito com esse tipo de transformação. Portanto, o uso efetivo da tecnologia da informação tem os seus benefícios e se a tecnologia da informação for utilizada com sabedoria, sempre com sabedoria. Estudem programação, estudem programação. Estudem programação. Eu vou já procurar um centro de formação para poder inscrever-me e começar a fazer o curso. Eu vou acatar o seu conselho, Osvaldo. Que ótimo, que ótimo. Osvaldo, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer enorme ter-te aqui como convidado. Foi uma aula magna. E eu vou rever a live para apontar e tomar anotações. Espero bem que vocês que estejam aí do outro lado também o façam, porque é muito importante nós retermos mesmo, é urgente, é emergente termos cada vez mais e de forma aprofundada mais conhecimento, mais informação sobre aquilo que são as tecnologias de informação e o fator humano, porque o fator humano daqui a mais anos ou menos anos serão os maiores prejudicados nessa dança. E é isso. Muito obrigada, Osvaldo Nascimento, nosso convidado hoje. Osvaldo, que é engenheiro informático, é empresário, de muitos anos de experiência e fez aqui uma breve homenagem também aos seus pais, que são os principais mentores dessa figura que é o Osvaldo. Então, nós contamos tê-lo em próximas ocasiões, em outros temas, e claro, nós vamos ficar sempre ansiosos para mais uma aula, né? Será um tremendo prazer, da mesma forma que o foi, estar aqui com vocês, né? Foi uma honra, eu agradeço mais uma vez a Nizar pelo convite, e sempre que convidado, estarei aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Osvaldo. Até a próxima.